A narrativa se inicia com um conjunto de aventureiros enfrentando um dragão feroz. O protagonista, Leão, motiva seus companheiros, assegurando-lhes que estão totalmente preparados para o embate e que nada impedirá sua trajetória rumo à vitória. No entanto, nos bastidores, Laois reconhece que essa afirmação não reflete a realidade, uma vez que estão famintos e suas habilidades estão comprometidas devido a um incidente no mapa que resultou na perda de um dia inteiro. Ao caírem em uma armadilha, perdem 3 dias de provisões alimentares. Enquanto o grupo enfrenta a batalha, Leos, imerso em pensamentos, decide que precisam fazer uma pausa após derrotarem o dragão. Nesse momento, Felon, uma integrante do grupo, o empurra. Ele suspeita que alguém lançou um feitiço de confusão, mas logo percebe que estava distraído e prestes a ser atacado. Felon o salva, pagando um alto preço ao ser capturada pelo dragão. Surpreendido pela derrota e pela perda de Felon, Leo é aconselhado por ela a fugir enquanto ela lança um feitiço. Ao despertar, Leo se encontra fora do local da batalha, onde Marcel explica que um feitiço os teleportou para longe da masmorra. Felon é o único membro do grupo que não conseguem localizar, e Leo revela que ela foi devorada pelo dragão. Determinado a resgatar Felon, Leo encontra a resistência de Mercil, que o impede de divulgar que tudo o que restou na masmorra foi um sujeito chamado Chunk. Esse indivíduo surge com notícias ainda mais sombrias, informando que perderam 2 membros do grupo. Leos examina as cartas de demissão e descobre que foram recrutados por outro grupo que explora masmorras. No entanto, a empreitada se revela excessivamente dispendiosa, levando Leo a considerar a venda de todos os seus equipamentos em favor de opções mais leves. A intenção é utilizar os recursos obtidos para adquirir novos suprimentos e companheiros. Dada a escassez de fundos iniciais, Leos teme que sua irmã mais nova, Felon, esteja em perigo de ser devorada até o final dos preparativos. Enquanto se preparam, Leo e seus companheiros enfrentam a fome, com os estômagos roncando incessantemente. Marcel sugere que a razão para o fracasso possa ser a falta de alimento. Em busca de comida, dirigem-se a uma aldeia. Marcel pondera sobre as opções disponíveis para a refeição, mas Leo revela seu plano peculiar: vender seus equipamentos, tendo Marcel e Shilu deixando o grupo. Em seguida, Leos planeja retornar à masmorra sozinho. Embora seus amigos pensem que ele perdeu a razão, Leo vê isso como uma ideia genial. Dessa forma, evitariam compromissos com equipamentos de alta qualidade, e ele teria mais facilidade para escapar de monstros se estivesse sozinho. Leos atribui toda a desventura à sua própria culpa e hesita em colocar seus amigos em risco por seus erros. Chunk, o nerd pequeno, lembra a Leo de sua utilidade para abrir portas e desarmar armadilhas, insistindo em acompanhá-lo. Marcel expressa preocupação com Felon e exige ir junto. Leo fica surpreso com a lealdade de seus amigos e se assegura de que essa é realmente a decisão deles, advertindo que podem lamentar mais tarde. Conforme retornam à masmorra, Leos explica que levarão comida consigo, deixando seus amigos atonitos. Leos esclarece que a masmorra abriga um ecossistema completo, repleto de monstros. Essa dinâmica implica que exista uma cadeia alimentar no interior, com criaturas carnívoras predando as herbívoras, e seus chefes se alimentando de plantas. Utilizando essa lógica, Leo sugere que os humanos também poderiam encontrar alimento na masmorra. Apesar de seus amigos não compartilharem entusiasmo pela ideia de se alimentar de monstros, Leos os lembra das jornadas passadas e menciona como alguns dos monstros que enfrentaram pareciam apetitosos. Marcel hesita em comer qualquer um deles, mas Leo argumenta que muitas pessoas caçam monstros para se alimentar. Ele destaca que esses caçadores muitas vezes são criminosos sem outra opção, embora enfrentem frequentemente problemas de intoxicação alimentar. A discussão é interrompida por alguns aventureiros em fuga, perseguidos por um pequeno monstro. Marcel os detém facilmente, concluindo que eram apenas novatos. Enquanto ela analisa a situação, Leos, distraído, captura o monstro e sugere casualmente que poderiam fazer dele o almoço. Marcel recusa a proposta, enquanto Chunk pondera se comeria um cogumelo monstro em sua primeira refeição. Leo, contudo, alivia as preocupações, mencionando que o guia de referência de comida de masmorra que possuem indica que o monstro cogumelo é uma excelente opção para iniciantes. Ele descreve o cogumelo como carnudo e de sabor suave. Chunk, apesar de hesitante devido ao estado desgastado do livro de receitas, expressa animação ao descobrir a presença de escorpiões nas proximidades. Assim, aprendem que, apesar de ser uma masmorra, há recursos alimentares surpreendentes no local. Inúmeros indivíduos circulam constantemente pelo local,
tornando-o agitado devido à presença de aventureiros e comerciantes. Um antigo cemitério, que já foi considerado um lugar sagrado onde os aldeões repousavam em paz, agora está conectado à masmorra há 6 anos, transformando-se no ponto mais movimentado da vila. A origem dos monstros que surgiram na região permanece obscura, mas todos parecem agir de maneira peculiar, atacando os humanos como se estivessem protegendo algo. Laois depara-se com um monstro escorpião, irritando Marcel quando ele lida com a criatura como se fosse um simples crustáceo. Laois se defende, mas Chu o repreende, indicando que ficou evidente que Laois busca uma oportunidade para se alimentar de monstros há algum tempo. Embora Laois esteja em busca de salvar sua irmã, ele admite que, na verdade, nutre um amor peculiar pelos monstros. Essa afeição o levou a desenvolver um desejo psicótico de experimentar o sabor dessas criaturas. Xiu Chang questiona se deveriam preparar a refeição discretamente. Leos explica que ir e voltar em busca de água seria demorado. Iniciando a preparação do cogumelo, Leos se surpreende ao encontrar resistência ao cortá-lo. No entanto, compreender a anatomia do monstro o ajuda a perceber maneiras mais eficazes de enfrentá-lo no futuro. À medida que o monstro é fatiado, ele começa a assemelhar-se à comida, mas Marcel manifesta preocupação quando Leos inicia o processo de fervura, temendo o veneno presente. Leo assegura que seu livro indica que não há problema em consumir o escorpião. Ele expressa confiança e tenta ingerir, mas acaba vomitando segundos depois. Nesse momento, um pequeno anão se apresenta, criticando os métodos de cozimento de Leo. Este mini Gordon Ramsay começa a fatiar o escorpião, explicando que essa abordagem facilitará o cozimento, permitindo que os sucos formem um caldo saboroso e tornando a refeição mais palatável. O anão remove os órgãos internos, destacando que são amargos e têm uma textura desagradável. Ao se voltar para o monstro cogumelo, o mini Gordon Ramsay instrui sobre quais partes evitar. Surpreendentemente, afirma que os pés são deliciosos e uniformes, emanando um aroma agradável como o de um verdadeiro chefe. Ele até possui seu próprio pote, o qual usa para cozinhar a comida. No entanto, percebe que algo está faltando, então coleta aleatoriamente algumas coisas crescendo nas paredes. Marcel se recusa a experimentar, argumentando que estão em um cemitério, e embora esteja disposta a provar monstros, recusa plantas aleatórias com raízes. A irritação de Marcel é interrompida quando uma gosma cai em seu rosto. Ela entra em pânico, incapaz de respirar ou lançar feitiços. Ao recordar que sua primeira morte foi causada por um lodo anão, Ramsay o resgata, surpreendendo Leo pela habilidade de lidar com o lodo usando apenas uma faca. O anão minimiza a situação, explicando que é simples quando se conhece a composição do monstro. Embora o slime possa parecer simples, o anão esclarece que sua estrutura é mais complexa do que a dos humanos. Ele oferece uma breve lição de anatomia, explicando que o slime detecta a respiração de suas presas e age, tornando as pessoas alvos mais fáceis quando gritam alto, como Marcel fez. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo para aproveitar conteúdos incríveis. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Vamos continuar essa jornada. O anão Ramsay, então, volta sua atenção para o assunto principal. Dado que ele não suporta a ideia de desperdiçar uma refeição, ele prontamente inicia os preparativos para cozinhar o slime. No estado em que se encontra, o slime não é comestível, então o chefe o mergulha em suco cítrico e enxágua em água quente. Para que o slime seque completamente, seria necessário esperar 2 semanas, mas o anão, evidenciando suas habilidades como um verdadeiro chefe de monstros, revela ter uma rede portátil de secagem de lodo que ele mesmo construiu. Ele acomoda o lodo em sua engenhoca peculiar e explica que agora pode secar enquanto se move. Embora leve algum tempo até estar pronto para consumo, o anão age como se estivesse preparando algo extraordinário sozinho, exibindo alguns já prontos para uso na refeição. Leo questiona se isso é realmente seguro, considerando que é uma iguaria, mas o anão assegura que está tudo bem. Ele estudou a culinária de monstros na masmorra por uma década e nada o deixa mais feliz do que saber que alguém está interessado na culinária de monstros. Com todos os ingredientes garantidos, o anão Ramsay coloca mãos à obra, e a deliciosa refeição está finalmente pronta. Os rapazes ficam um tanto surpresos, pois não esperavam que parecesse e cheirasse tão bem. O anão explica que o slime se contrai durante o processo de cozimento, tornando-se facilmente manejável. Leo é o primeiro a experimentar e fica surpreso com o quão delicioso é. Chang também fica maravilhado com o sabor. Então,
Marsil cede à pressão e exige que o anão sirva alguns pratos. É evidente que ela é a mais cética do grupo. O anão explica que as partes rosadas são entranhas secas de lodo. Marsil tenta e imediatamente reconhece que é delicioso. Todos apreciam também as raízes, mas o anão esclarece que, na verdade, são troncos de árvores que crescem de cabeça para baixo na masmorra. Marsil questiona sobre as algas misteriosas que estão comendo, e o anão esclarece que são apenas algas normais que também crescem na superfície. Todos ficam satisfeitos após se fartarem de comer, e o anão Hansei finalmente se apresenta como Seni. Léo revela a Seni que sua irmã foi devorada por um monstro nos níveis mais baixos da masmorra, e ele está determinado a resgatá-la antes que seja tarde demais. Léo compartilha que o monstro em questão era um dragão com escamas vermelhas profundas, e, desde então, aprendeu um pouco sobre eles. Os dragões passam a maior parte do tempo dormindo para manter seus corpos enormes, e também têm um processo de digestão mais lento em comparação com outros monstros. Laois fica aliviado ao saber disso. Seni se oferece para acompanhá-los, e Léo aceita de bom grado. Xiu explica que sempre sonhou em cozinhar um dragão vermelho por muitos anos e até começa a sonhar com isso agora. Léo, no entanto, pondera sobre o que fazer com a carne do dragão, questionando se está tudo bem comê-lo, considerando que foi capaz de devorar sua própria irmã. A missão de resgate leva o grupo através do segundo andar do subsolo, que é muito diferente do cemitério no primeiro andar, de acordo com os acadêmicos. Este é o topo do Castelo Dourado, situado nas profundezas subterrâneas. Fica evidente que a jornada está exaurindo-os, especialmente quando Marcel tropeça na ponte. Sous decide que é hora de encontrar um local para acampar e encerrar o dia. Eles recordam uma noite anterior em que passaram nesse local, e Léo se queimou enquanto preparava uma sopa. Marcel lembra dessa refeição como uma comida comum deliciosa, mas Xiu lembra que ele possui um pouco de caldo de escorpião do almoço mais cedo. Marcel reluta, então Léo sugere que deveriam procurar por um monstro para jantar. Laois está disposto a atender aos pedidos de Marcel, mas ela só consegue pensar em comida normal. Com as opções limitadas a monstros, ela se conforma com qualquer coisa comestível. Laois consulta seu guia confiável de monstros para descobrir quais são os mais comuns naquela área. Grandes morcegos e ratos gigantes estão no cardápio, mas Marsil se recusa a comer algo que considera anti-higiênico. Goblins da floresta também são uma opção, mas ela reluta em consumir demi-humanos. Living Armor também está disponível, mas Mel é uma comensal exigente e não está interessada em comer metal. Há outros monstros normais, mas esses não atacam humanos, exigindo mais preparação. Léo permanece otimista, destacando que podem encontrar um monstro carregando uma carne apetitosa para o jantar. Felizmente, para a satisfação de Marsil, ela explica que há muitas frutas nesta temporada. No entanto, a realidade fria e crua atinge Marcel quando as frutas mencionadas por Xiu se revelam ser, na verdade, brotos de árvores com plantas circundantes. Léo destaca que o termo criadores de humanos é apenas um nome dado a essas plantas. Ele ilustra usando uma planta como exemplo e explica como ela espalha seu muco por toda parte. Quando uma criatura entra em contato com o muco, a planta o puxa reflexivamente, envolvendo a criatura, mas não a digere, em vez disso, a transforma em compostagem. Apesar de cética quanto à não digestão de humanos, Marcel confirma que alguém teria notado se um cadáver estivesse lá, já que existem pessoas que recuperam cadáveres na masmorra. Entretanto, ninguém seria comido por um monstro. O dilema é que eles não poderão colher as plantas em segredo, então terão que enfrentar a situação. Marcel finalmente demonstra que não é uma diva com exigências alimentares e ordena que todos se afastem, pois ela derrotará seus oponentes de uma vez. Marcel prepara um feitiço poderoso com um encantamento místico, mas Xiu interrompe abruptamente, evitando que ela ataque a fruta. Xiu explica que não queria que ela usasse um ataque que atingiria a fruta, pois ela vive de acordo com uma regra absoluta, apenas pegar o quanto irá consumir. O pânico toma Marcel quando ela acidentalmente atinge um dos monstros e fica chocada ao ver o monstro cuspir um cadáver. Ela fica furiosa, pois desde quando as plantas monstro não digerem humanos, elas estão claramente comendo-os. Léo rapidamente aponta que tecnicamente ele não estava errado. Ele complica ainda mais a situação ao destacar que a planta que a está mantendo em cativeiro é um tipo de parasita que semeia suas próprias sementes dentro da pele da presa. Léo se prepara para resgatá-la, mas antes explica que lutar contra monstros baseados em plantas, um de cada vez, leva uma eternidade, já que parecem ter vários membros. Ele revela o ponto infalível para atacá-los com uma espada, o caule.
Léo corta instantaneamente o caule para libertar Marcel. Léo pergunta como foi para ela, mas Marcel não compreende a pergunta. Então, Léo destaca o quão anormal é seu amor por monstros e explica a diferença entre o muco e o parasita vegetal. O muco é forte o suficiente para quebrar ossos, mas o parasita, necessário para capturar a presa sem eliminá-la, requer um delicado equilíbrio para imobilizá-la sem causar desconforto. Léo demonstra um interesse sério nesse tipo de coisa e se pergunta se pareceu muito bom para ela. Contudo, Marcel fica ainda mais confusa após a escolha dos ingredientes. Com os ingredientes selecionados, o chefe Hansen volta ao trabalho. Ele cozinha a planta no vapor, corta o caule para extrair as sementes, suaviza a pele e cobre a panela após moer a fruta verde. Adiciona limo e um pouco de caldo de escorpião, mexe, acrescenta pedaços de árvore e despeja essa mistura em uma panela. Ao cozinhar, adiciona o restante da fruta assim que começar a borbulhar, polvilha um pouco de tempero, e pronto, a coisa se assemelha a uma torta. No entanto, Sente revela que a crosta é, na verdade, apenas um revestimento antiaderente, permitindo que simplesmente o ignorem. Os indivíduos ficam surpresos ao descobrir que é um prato salgado, mas apreciam e recomendam que Mercy o experimente. Ela assegura que não há plantas antropófagas na mistura inicialmente, mas Seni revela que, se ele tivesse usado o controle adequado, o prato teria ficado uniformemente melhor. Marcel relutantemente experimenta e fica chocada ao descobrir que é delicioso. Ela destaca que as plantas compostas são naturalmente doces e se preocupa com o fato de serem consumidas por outros animais. Marcel fica maravilhada e questiona se a doçura é um truque inteligente usado por plantas carnívoras, começando a entender melhor seu funcionamento. O rosto de Léo expressa choque, mas ele fica satisfeito ao ver o crescente interesse de Marcel em seu hobby. Todos limpam após a refeição, e Marcel pondera sobre a ideia de reviver o cadáver com magia. Há uma chance de que não funcione assim, então decidem deixá-lo lá na esperança de que outra pessoa o descubra. Os mais cautelosos acham que é mais fácil deixar para que alguém encontre o corpo pendurado. Chunk ressalta que parece um local de execução naquela noite. Marcel tem um pesadelo, e Léo lê o guia alimentar confiável de monstros da masmorra. Agradeço por acompanhar, inscreva-se e ative o sino de notificação para ver mais vídeos como este no futuro. Até a próxima!